E agora nós vamos dar início à aula de hoje, a quarta aula do curso. Nós vamos falar hoje sobre a enfermagem no Brasil. E a criadora da enfermagem no Brasil é a Ana Nery. Foi a primeira enfermeira brasileira. Nós vamos falar também dos símbolos, que nós precisamos entender o que tem no símbolo, no nosso símbolo. Vou compartilhar com vocês, os microfones estão fechados para evitar os ruídos. A gente vai conversando pelo chat. Se porventura alguém quiser falar alguma coisa, pode levantar a mão. Eu só vejo 3 quando eu abrir aqui. Eu só vou ver 3 pessoas, mas aí vocês me ajudam levantando a mão para eu ver que alguém quer falar. Ou digita lá no chat ou anota a pergunta, no final eu abro o microfone de vocês novamente. Aqui agora, com esse modo da tela, eu consigo ver a Lília, a Ivonete e o Antônio. Qualquer problema, vocês 3 podem sinalizar para mim, que eu consigo ver. Vamos lá, então, falar da outra criadora, outra inspiradora da enfermagem. Agora nós vamos falar dela, que é brasileira. A enfermagem no Brasil, ela começou com a Ana Nery. A Ana Nery foi a primeira enfermeira no Brasil. Em 1814, ela nasce na Bahia. Diferente da Florence, a Ana Nery casou-se. Ela casou com Isidoro Antônio e ficou viúva aos 30 anos. Ela ficou viúva muito cedo. Em 15 de agosto de 1864, ela parte para a guerra, onde os seus filhos serviam o exército, e ela viu a necessidade de ir lá ajudar. Então, ela improvisa hospitais e não mede esforços para esse atendimento, que ela queria muito fazer. E é assim que ela começa a história dela na enfermagem brasileira. Nascida na cidade de Cachoeira, era baiana, tinha 2 filhos e esses foram recrutados para a guerra. Por questões familiares, ela resolve se colocar à disposição do serviço para servir. Como ela já estava viúva e só tinha os 2 filhos, os 2 foram recrutados, ela resolve. A única forma dela ir para a guerra e ficar perto dos filhos dela, porque ela sabia que eles corriam muito risco, né, de não voltarem com vida, ela resolve ir e ficar perto. 5 anos depois, acabada a Guerra do Paraguai, ela volta com grande louvor, porque deu tudo certo. Então, a enfermagem no Brasil, ela fica da seguinte forma. Em 1890, nasce a primeira escola de enfermagem no Brasil. Até então não tinha, a escola só abre depois da morte da Ana Nery. E é uma escola profissional de enfermeiros e enfermeiras. Naquela época não tinha a divisão de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro. Muitos de vocês devem ter ouvido já o termo enfermeiro padrão. Antigamente, os enfermeiros de curso superior eram chamados de enfermeiro padrão. Depois, mudou-se para enfermeiro, aquele que faz o curso superior, e o técnico de enfermagem, que faz o curso de nível técnico. Tinha também o auxiliar. Antes começava-se o curso, começava-se, na verdade, como secretária do hospital,
Fazia o auxiliar, porque não tinha escola. Então as pessoas iam aprendendo e subindo, vamos dizer assim, subindo de cargo, de nível. Começava a secretária do hospital, passava para auxiliar de enfermagem. Com um certo tempo ela virava técnica e com o passar do tempo enfermeira, que eles chamavam de enfermeira padrão. Hoje já não tem mais a profissão aqui em Goiás, salvo engano, só em Jataí que ainda tem, que o Senac libera o auxiliar de enfermagem. Aqui em Rio Verde já não tem mais escolas que liberam como auxiliar de enfermagem. Já foi extinta por lei, já tem um tempinho que foi extinto o nível auxiliar de enfermagem. E aí, então, nasce a Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, com conhecimento técnico-científico, é um decreto de 1890. Então, a nossa profissão, ela é bem antiga, ela já de decreto e conhecimento técnico-científico, que era na Escola Alfredo Pinto, na Unirio. 1923, vai ser formada, então, a primeira escola de enfermagem, baseada na adaptação americana do modelo de Florence Nightingale, e é a escola, então, chamada Ana Nery, porque até então seguia-se tudo o que a Florence decretou, determinou que seria feito. A escola Ana Nery, a primeira escola, hoje tem bastantes escolas que chamam Ana Nery em homenagem a ela tornou-se então referência para as demais escolas. Foi a partir da escola Ana Nery que foi abrindo as outras escolas de enfermagem. E para entrar no quadro de moças da escola, tinham que ser as moças das camadas sociais mais elevadas, as pessoas mais etnizadas e, vamos dizer assim, as pessoas mais ricas. Então, não tinha como, eu quero ser enfermeira, eu vou entrar. Não, eu tinha que passar por uma seleção. E essa seleção era feita a partir daí, de pessoas que tinham condições financeiras, que eram pessoas da elite. E então começou a divisão social do trabalho da enfermagem. A Ana Nery aí tem uma fotinha dela para vocês verem. E assim, curiosamente, assim eram vestidas as enfermeiras de antigamente, né? Tinha até o chapéuzinho, que no caso ela não tá, ela tá com véu, mas antigamente, no lugar da touca, os enfermeiros, a equipe de enfermagem usava um chapéuzinho com uma cruz. Por isso que quando a gente vê um bonequinho, uma imagem de enfermeira, ela vem com aquele chapéuzinho branco, porque aquilo fazia parte do uniforme. Então ela nasceu em 1814 e faleceu em 1880. Ela foi a pioneira da enfermagem no Brasil, ela que decidiu começar, prestando também serviços voluntários. Não era uma profissão, mas não era remunerada. Era uma profissão voluntária. E aí ela fez serviços voluntários nos hospitais militares de Assunção, na Guerra do Paraguai. E ela virou um ícone, ela virou, vamos dizer assim, um herói, porque ela foi a mulher que decidiu ir lá prestar atendimento à Guerra do Paraguai. E aí ela, após a guerra, ela foi bastante homenageada e foi reconhecido o trabalho dela. Essa é uma pintura da época que fala, que demonstra, né, ela na Guerra do Paraguai. Em 1865, o Brasil integra-se à Tríplice Aliança, que era a tão famosa, então, Guerra do Paraguai, que eu venho falando. E os filhos dela, da Ana Nery, eles foram convocados para participar desse campo de batalha. Ela ficou naquelas que talvez ela não ia ver mais os filhos, já era viúva. Então
Então, estava sozinha, ela resolveu se dedicar. Sensibilizada com a dor e a separação, no dia 8 de agosto, ela resolve escrever para o presidente da província uma carta, pedindo para ele cuidar dos feridos na guerra, enquanto o conflito durasse. Então, ela fez um acordo, um acordo com o presidente que ela ia ficar na guerra, e quando tivesse guerra, ela ia ficar lá doando o seu serviço. E esse pedido dela foi aceito, lógico, precisava, né, de mão de obra para cuidar dos feridos da guerra. Então, ela vai de Salvador para o Rio Grande do Sul, onde ela aprende noções de enfermagem com as irmãs de caridade. Lembra que nós comentamos antes que a enfermagem era feita pelas irmãs, pelas freiras, como serviço de caridade, e pelas prostitutas como serviço para elas se redimir ao pecado. E aí, então, a Ana Nery vai para lá, resolveu e aprendeu serviços, noções de enfermagem com as irmãs. Com 51 anos, a gente vê que ela não era mais nova, né? Então, assim, não tem idade para a gente começar algo na vida da gente. Nós precisamos somente começar. E ela foi um exemplo, ela começou com 55 anos. Ela foi, então, incorporada ao 10º Batalhão de Voluntários. E durante toda a guerra, ela prestou serviços nos hospitais militares do Paraguai. Aí, então, ela torna-se a primeira enfermeira do país, do Brasil, no caso. Aí ela, novamente, com as roupas da época, esses vestidos longos, enormes, que ainda bem que a gente não veste mais. Apesar da falta de condições, da falta de higiene, da falta de materiais e excesso de doentes, Ana Nery chamou atenção por sua dedicação como enfermeira por todos os hospitais onde passou. Então, Ana Nery, ela enfrentou o que a Flores enfrentou também. Não tinha condições legais para trabalhar, não tinha higiene, não tinha material e doente tinha em excesso. É uma realidade nossa hoje, às vezes aí no SUS, que não tem material, falta material, isso a gente vai enfrentar num hospital público, às vezes. Tá certo que às vezes nós vamos pegar um hospital público de referência, um hospital público top, mas às vezes nós não vamos ter. Nós vamos ter que improvisar muita coisa. A enfermagem, ela tem que ser criativa. A equipe de enfermagem tem que ter criatividade e proatividade. Ela tem que ser criativa para sair do certo problema, para ver como que ela vai resolver aquilo. Se ela não tem o material, como que ela pode estar fazendo para resolver. Isso tem que ser proativa, porque ela vai ter que fazer várias funções. Às vezes o médico não vai estar lá, às vezes a nutricionista não vai estar, o fisioterapeuta não vai estar para fazer a fisioterapia, quem vai estar lá sempre é a enfermagem. Então a gente acaba estudando um pouquinho, lógico que nós não vamos tirar fisioterapeutas e nutricionistas, enfim, mas nós temos noções de nutrição, nós temos noções dos exercícios que o fisioterapeuta faz, nós sabemos algumas manobras respiratórias, que é para a gente poder agir nesse momento que não tiver ninguém perto e tá só a enfermagem. Eu vou olhar, eu vou saber que o meu paciente, às vezes ele precisa de uma aspiração. Aspiração nós vamos aprender nessa disciplina, aspiração das vias aéreas, que é onde é introduzido a sonda através de um aparelho, o aspirador. Algumas pessoas conhecem ele como Aspiramax, que é a maior marca vendida, né? Tipo Omo, Bombril,
o aspirador ficou conhecido como Aspiramax. E aí, pelo Aspiramax, nós vamos introduzir uma sonda, e essa sonda vai aspirar, às vezes, a traqueia do paciente que está cheia de secreção. Se for um paciente traqueostomizado, que é aquele que coloca o dispositivo para respirar aqui, ou nós podemos aspirar também o nariz. O nariz pode ser a enfermagem. É uma atividade quase que exclusiva do fisioterapeuta. Aí vocês vão falar, professora, mas se é algo exclusivo do fisioterapeuta, por que que eu, técnico, preciso saber? Não é a minha função, eu não preciso saber. Pelo contrário, eu preciso saber sim, preciso fazer bem. Porque quando o meu paciente estiver com uma rolha na tráquea, e o fisioterapeuta não estiver no plantão, não estiver no hospital, às vezes a vida dele está correndo, ele está com a vida correndo risco, e quem vai salvar é o técnico de enfermagem, porque ele vai saber como aspirar, ele vai perceber e vai aspirar e vai salvar a vida daquele paciente. Na maioria das vezes, já vou ler aqui as perguntas do chat, tá? Na maioria das vezes, vai dar tempo do fisioterapeuta chegar e terminar ou continuar a fazer alguma manobra mais especializada. A gente vai conseguir aliviar o paciente. E a Adenilson pergunta, e se porventura precisarmos fazer os primeiros atendimentos prestado à vítima como deve se comportar? Bom, Adenilson, se eu entendi a sua pergunta, você quer perguntar, o paciente precisa do primeiro socorro. Eu sou técnico, eu estou lá, estou vendo que ele precisa de atendimento, eu devo fazer ou não? Seria isso? Se eu passo, vamos supor que nós estamos num... Vamos voltar aqui para a tela. É isso, Adenilson, que você perguntou, foi o que eu entendi? Então vamos imaginar um momento de um acidente, e aí tem um acidente na rodovia, eu passando como técnico. Eu posso prestar os primeiros socorros, eu devo prestar. Se eu for registrada já no COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem, um conselho que rege a nossa profissão, a lei, ela fala que o enfermeiro, técnico, enfim, um profissional da saúde, ele não pode passar por um acidente, por uma pessoa que precisa de um atendimento, seja um engasgo, um AVC, algo assim, e deixar ele lá, deixar como está. Fingir que eu não vi nada. Isso é negligência, é falta de atendimento. Eu não posso fazer isso. Se eu passo, eu estou na rua, a pessoa caiu, ela está tendo um AVC. Eu consigo ajudar? Consigo. Eu consigo ir lá, conversar com ela, tentar acalmar, ligar para o SAMU. O fato de ligar para o SAMU já é o primeiro atendimento. Se você está numa rodovia, você não tem luva, você não tem materiais nem para se proteger, a única coisa que você pode fazer é ligar para o SAMU. Mas se você está na rua e a pessoa está dando convulsão, você pode ajudar ela, porque aí você não vai precisar das luvas. Você não vai precisar de aparelhos. Você vai deitar ela no chão, afastar tudo que tem e lateralizar a cabeça dela. Então, você prestou o primeiro atendimento. Porque não ofereceu risco para você, não ofereceu risco para o paciente e você sabia fazer a técnica certa. Quando é uma situação que oferece risco para você, um incêndio, um acidente, oferece risco para o paciente, ele está dentro do carro, você não tem condições de te retirar ele lá do carro, oferece risco para o paciente. A única solução é ligar para o pronto atendimento e afastar os curiosos. E aí você já fez o seu trabalho. Né? E controlar as pessoas, o emocional das pessoas, do próprio paciente, conversar, isso tudo a gente pode fazer.
A diferença do técnico para o enfermeiro, Jéssica, é o seguinte. O técnico faz 2 anos de um curso de nível técnico. O próprio curso de técnico, o técnico aprende as técnicas de enfermagem. O enfermeiro, ele faz 5 anos de um curso superior. O enfermeiro, ele é mais voltado para a parte burocrática. Ele estuda muito mais leis, mais teoria do que prática. Quem sabe a prática, domina a prática da enfermagem é o técnico. Quem domina a parte burocrática da enfermagem é o enfermeiro. Em relação ao emprego, a empregabilidade. Por questões de leis, o técnico ele é mais empregado do que o enfermeiro. Por quê? Eu preciso de um enfermeiro para cuidar de 7 técnicos. Então, em um lugar que eu preciso de 7 técnicos, eu vou precisar só de um enfermeiro. E o enfermeiro pode trabalhar em 2, 3 lugares, porque ele pode trabalhar por 6 horas. A nossa profissão, a gente trabalha por plantão, que seria o regime de escala 12 por 36. Trabalha 12 e folga 36. Posso trabalhar 24 horas e folgar 24? Tranquilo. Não vou ter problema em relação à lei. Eu preciso descansar um dia e uma noite. E aí o enfermeiro, ele consegue trabalhar mais horas porque ele faz 6 horas. Então ele conseguiria fazer 3 períodos de 6 horas. Certo? Era essa a pergunta? Ok. E o enfermeiro, ele pode também socorrer vidas? Sim, ele pode ser um enfermeiro de urgência, especialista em urgência e emergência. Assim como o técnico, Ivonete, ele também pode especializar em urgência e emergência. Antes não tinha especializações para técnicos, somente para enfermeiros. Hoje já tem. Tem técnico de enfermagem do trabalho, para quem gosta de papel, para quem gosta de coisas de última hora, porque o técnico de enfermagem do trabalho, ele trabalha muito com isso. Às vezes numa usina, aí acontece um acidente, quem vai estar lá? O técnico de enfermagem do trabalho. Tem especialização em urgência e emergência, assim como enfermeiro. Tem neonatal, que é algo que vai despontar aqui em Rio Verde quando sair o novo hospital, gente, eu esqueci o nome, o materno infantil daqui de Rio Verde. Então vai ser uma ótima para quem gosta de neonatal, para quem gosta de criança. Pode ser instrumentador também, que é aquele que auxilia o médico nas cirurgias. É algo que ganha super bem, não tem horário de trabalho, né? Porque cirurgia não tem horário, nem todas elas são eletivas. A maioria são de urgências. De urgência eu pago melhor. Tem aí várias oportunidades para se especializar. Enfermeiro também. No estágio, quem vai nos auxiliar? São os professores e enfermeiros. O técnico, ele sempre é supervisionado pelo enfermeiro. Não pode ter em um lugar um técnico sem ter um enfermeiro para supervisionar ele. Para supervisionar e ser o responsável técnico dele. Você não estava na aula que eu me apresentei, mas eu sou responsável técnica da minha empresa. Eu respondo tecnicamente por todos os meus técnicos. Se eles fizerem algo errado, eu que vou responder. No caso, vai o técnico e o enfermeiro. Depende muito, Lília, trabalhar em 2 hospitais ou no mesmo hospital, isso depende muito do regime do hospital. Tem muitos lugares que faz 24. Aqui em Rio Verde, as pessoas trabalham muito 12 horas em um e 12 horas em outro. Como eu faço home care, eu não gosto que as pessoas façam 24 horas na mesma casa, porque eu falo, como ele fica com um paciente só, fica mais difícil para ele manter as 24 horas. Quando você troca o ambiente,
muda tudo, né? Acaba que você dá uma descansada na cabeça enquanto você passa de um local para o outro. Depois de terminar o curso de enfermagem, para trabalhar, eu preciso fazer especialização? Não. O médico, ele faz a medicina e sai clínico geral, para vocês entenderem. Quando vocês terminarem o curso, vocês vão ser um técnico de enfermagem geral. Aí, depois, com o passar do tempo, a gente vai escolhendo a especialização, a área que a gente mais gosta, e aí pode fazer especialização. É obrigatório? Não. Você pode simplesmente ficar com o curso técnico, sem a especialização. Mas se você gostar de uma área que tem especialização, é legal porque vai engrandecer o seu currículo e você vai conseguir outras oportunidades de trabalho também. Vamos, então, voltar. E depois eu abro novamente o chat. Só um minutinho que fechou a pendrive. Estou abrindo novamente o arquivo aqui para a gente continuar. Vitor, estou conseguindo voltar. Aqui, ó, para a tela onde eles ficam. O tempo da especialização eu não sei responder para vocês. Eu não tenho esse conhecimento. Eu acredito que deve ser 1 ano. A do enfermeiro é 18 meses, a do técnico deve ser 12. Na enfermagem, aprendemos a aplicação de seringas com efeito e o uso da aplicação. Sim, vocês vão aprender algumas técnicas de administração de medicamentos comigo. E o restante mais ao longo do curso. Deixa eu voltar. Certinho, obrigada. Tá. Então, continuando sobre a Ana Nery, ela montou uma enfermaria modelo lá na guerra, em Assunção, na Guerra do Paraguai. E aí, no final da guerra, em 1870, ela volta ao Brasil com 3 órfãos de guerra, que era ela e os filhos dela. Foi homenageada com a Medalha Geral de Campanha e a Medalha Humanitária de Primeira Classe. Na época, Dom Pedro II decreta, então, para ela a pensão vitalícia, por conta desse trabalho que ela fez, né? desse
voluntariado que ela fez, ele resolve dar a pensão vitalícia para ela como gratificação, porque ela fez um excelente trabalho. Já volto para o chat nas perguntas. Aí está o túmulo da Ana Nery. Ela faleceu no Rio de Janeiro em 20 de maio de 1880. Lembra que eu falei que 20 de maio era uma data especial para a gente, porque é comemorado o dia do técnico de enfermagem. Todo mundo lembra, a mídia, vamos dizer assim, a mídia lembra do 12 de maio como o dia do enfermeiro e da equipe de enfermagem. Então a mídia homenageia todo mundo, mas nós temos o dia, o técnico tem o dia especial dele, que é o 20 de maio. O enfermeiro 12 de maio, nascimento da Florence, e o técnico 20 de maio, o falecimento da Ana Nery. E aí, após a morte dela, em 1926, Carlos Chagas batiza o nome da escola como Ana Nery, e é a primeira, a oficial escola de enfermagem no Brasil, que recebe então o nome dela. E o dia, aqui está o dia do enfermeiro, mas não é o dia do enfermeiro, foi uma editação. O dia do técnico de enfermagem torna-se então dia 20 de maio. E aí agora eu vou passar para vocês o vídeo igual de ontem da Florence, né? O cordel, que é uma homenagem para ela, só para a gente poder assimilar mais um pouquinho sobre a vida da Ana Nery e a enfermagem, a importância dela na enfermagem do Brasil.
E aí, então, ela ficou conhecida como a mãe dos brasileiros, porque ela cuidava dos brasileiros na Guerra do Paraguai. Ela cuidou, assim como a Florence, na Guerra da Crimeia, e no período de enfermagem dela, ela também cuidou sem medida, sem medir esforços. E é isso que a gente tem que trazer para a vida como exemplo para a equipe de enfermagem, que nós temos que cuidar sem medir esforços do próximo. Nós temos que oferecer conforto para ele, oferecer, às vezes o paciente precisa somente de ouvir, de falar, e aí a gente vai oferecer o ouvido para ele. Por isso que ontem a gente falava que a enfermagem é uma arte, e aí eu disse para vocês que ela é uma arte, porque muita coisa a gente consegue resolver com as mãos. Nós precisamos de aparelhos? Precisamos, bastante, muita coisa, muita tecnologia, mas muita coisa a gente consegue fazer só com as mãos, com os ouvidos, às vezes com as palavras de carinho, de conforto. Às vezes nós vamos aprender o cuidado pós-morte, e aí quem vai lá falar para a família? A psicóloga do hospital, o médico do hospital vai lá falar para a família que infelizmente o paciente veio a óbito. E ele vai falar, vai conversar e vai sair. E vai sobrar para quem? Quem vai ficar ali para confortar os que ficaram? A enfermagem. Às vezes esse papel de conforto, de conversa também é com a gente. E aí depois da gente conhecer a história, duas grandes mulheres fizeram a história da enfermagem. Eu acho que por isso que tem esse tabu, que só mulheres, mas isso aí tem que ser quebrado. Eu acho legal, no nosso curso tem 2 homens, eu achei bastante interessante. Quando eu formei, a minha turma tinha 60 alunos. Nesses 60, só 3 eram homens. As outras 57 eram mulheres. Então, a gente está com uma proporção maior de homens. Eles estão vindo e vendo que a profissão enfermagem não é específica para mulheres, está quebrando esse tabu. E aí, então, cabe a nós continuarmos esse trabalho de progressão na nossa profissão. Se nós queremos melhoria na profissão, depende de nós. Primeiro, por mim. Eu não consigo mudar o mundo, mas eu consigo me mudar e aos poucos outros ir mudando porque viu minha mudança. Nós devemos ampliar os horizontes, estudar mais e mais, seguindo os princípios da ética profissional. Vocês estão uma disciplina só de ética profissional. Algumas coisas eu vou estar passando para vocês, bem superficial, mas depois vocês vão ter uma disciplina só para aprender a ética profissional. E aí nós não podemos parar, nós temos que continuar estudando, evoluindo. Agora veio a pandemia, uma doença, um vírus novo, uma mutação nova, não uma doença nova, uma doença antiga, mas uma mutação nova que trouxe bastante desafios para todos os profissionais de saúde. E aí todos tiveram que voltar a estudar para poder ver o que está acontecendo, o que pode ser feito. Afinal, somos gente que cuida de gente. Então, nós vamos cuidar do próximo. Igual eu falei ontem, não é um papel. Um erro pode ser fatal. Então, a gente tem que pensar, tem que ter bastante sabedoria antes de fazer as coisas. E, para isso, eu só vou adquirindo estudando. Vou abrir o chat aqui. Tem 3 mensagens. Durante todo o nosso estágio, sempre terá um técnico aí ao nosso lado, auxiliando. Sim, Antônio, vocês não vão para o estágio sozinho. Sempre vai ter um professor para te ensinar, para te auxiliar. Ele vai te supervisionar, vai te ensinar, vai acompanhar com você o tempo todo.
Aqui na escola é preconizado isso, vocês sempre terem um professor. Se não tem professor, não é estágio, é trabalho voluntário. E não vai ser técnico, vai ser enfermeiro. Para supervisionar o técnico, tem que ser um enfermeiro de curso superior. Não pode ser o técnico sozinho. Ele trabalhar ele e supervisionar ele mesmo. Não pode. E os professores da escola são todos enfermeiros, são especializados, tem mestrado, tem professor que tem mestrado, tem pessoal na escola que tem até o doutorado. Para melhoria de vocês. Agora nós vamos passar para a parte de simbologia da enfermagem. Nós vamos então conhecer os símbolos da enfermagem agora, que é a tão famosa lâmpada do Aladim, né? A lâmpada da Florence que ela usava no escuro para poder ver os seus pacientes. Esses símbolos que representam a enfermagem, eles foram aprovados pela resolução do COFEN. O que é o COFEN? É o Conselho Federal de Enfermagem. Nós temos o COREN e acima do COREN o COFEN. Nós somos registrados no COREN, nós pagamos para ter o registro no COREN, pagamos anuidade para o COREN. O COREN ele é estadual. Se eu estou em Goiás, eu tenho COREN de Goiás. Se eu mudo de Goiás para Tocantins, eu tenho que ir no COREN do Tocantins e transferir o meu documento. O número é o mesmo, vai mudar só o estado e o estado que você vai contribuir com o COREN. Então, o COFEN aprova o regulamento que disciplina o juramento, o símbolo, as cores e a pedra utilizada na enfermagem. Tudo tem a sua explicação, o porquê. O juramento é aquele que a gente vai fazer quando nós terminarmos o curso. Eu espero que todos vocês estejam lá terminando e jurando, assim como eu e as outras professoras jurou um tempo atrás. E os símbolos, eles são estampados em brasões, em anéis, acessórios, em jalecos. São diferentes para o graduado de enfermagem, para o técnico e para o auxiliar. Do auxiliar eu nem trouxe, porque aqui em Goiás não é uma realidade nossa mais. Tá? A lâmpada é um símbolo usado para todos. É bem essa lâmpada aí que aparece para vocês na imagem. A escolha dela foi por conta da Florence, que eu já falei várias vezes, né, no século XIX. É como ela foi conhecida como Dama da Lâmpada, então a lâmpada começou a representar a enfermagem. Assim como toda profissão da área da saúde, nós temos também a cobra. A cobra e a cruz, ela acompanha todo profissional da saúde. Porque a cobra, junto com a cruz, ela representa a ciência, o estudo. A cobra em si significa magia, alquimia, uma vez que ela representa o renascimento ou a cicatrização. A enfermagem, ela é testemunha de vários renascimentos. Sabe? Às vezes, a equipe de enfermagem que vai ver o paciente praticamente renascer de um acidente, de um acidente vascular cerebral muito grave, de um coma que todo mundo achou que ia evoluir para a morte, nós vamos ver ele renascer ali. E a cicatrização que faz parte também da nossa vida. A seringa, ela significa técnica. Então, na lâmpada do enfermeiro, na lâmpada do técnico, desculpa, vem a seringa. E aí tem a cor,
E a pedra, né? A cor verde, verde esmeralda, que é a cor da beca, do cinto, da beca que vocês vão vestir quando formar. E significa paz, tranquilidade, cura e saúde. A cor da enfermagem, todo mundo acha que é vermelho, né? Sempre que fala em área da saúde, já acredita-se que é o vermelho. Mas a da enfermagem, a cor é verde. E aí nós temos também um hino, que é o hino da enfermagem. Também foi uma resolução do COFEM em 2001, já é algo mais recente do que os outros símbolos que nós vimos. E nessa época, então, o COFEM ele resolve instituir a música Amor e Luz em um festival sobre profissionais da vida. Amor e Luz é a canção símbolo, então, da enfermagem brasileira. Esse festival ele foi realizado no programa Raul Gil, e aí teve vários compositores, várias letras, várias músicas, e foi decidido pelo júri que a melhor música seria Amor e Luz, e ela torna-se então o hino da enfermagem. E aí eu vou colocar para vocês conhecer o hino Amor e Luz.
Então, é isso aí, né? A enfermagem retrata a vida. A música fala bem a nossa rotina, né? Deixa os seus em casa para cuidar dos outros, está ali no escuro da noite para ajudar, às vezes só para acalmar, porque a equipe da noite fica a noite inteira acordada. É lei o descanso da equipe à noite por 2 horas, somente 2 horas, as outras 10 horas é acordado. Durante o dia é 1 hora, as outras 11 horas é ali na rotina do dia a dia do hospital, da clínica, da residência, de onde a gente estiver trabalhando. Né? E aí, então, depois dessa música aí, veio os Anjos de Branco, agora com a pandemia, todo mundo chamando de herói, de anjo, mas a gente acaba que faz um serviço realmente de conforto, às vezes de anjo, a gente ouve muito isso, que nós somos anjos, mas nós também não podemos esquecer da gente, cuidar do nosso emocional. Nós não podemos deixar interferir, nós não podemos deixar as doenças do emocional também atrapalhar a gente. A partir de agora, eu estou estudando para cuidar dos outros, mas em hipótese alguma eu posso esquecer de mim. Existem várias doenças que acometem psicologicamente a equipe, principalmente de enfermagem, porque o descanso é menor. E é a que trabalha mais. Mas é bom que a gente tem bastante trabalho, bastante oportunidade. O profissional da saúde, principalmente da equipe de trabalho, raramente ele vai ficar sem trabalho. A regulamentação, então, da profissão. Atualmente, a profissão de enfermeiro é regulamentada por lei e existe tanto no nível técnico quanto no superior. É a resposta de uma pergunta que estava lá no chat. Da mesma maneira, existem o Conselho Federal e o Conselho Regional, o COFEN e o COREM, e outros órgãos que também regem a profissão. Está aí na imagem, que é a Associação da Enfermagem, o sindicato, Sindicato de Saúde, Sindicato de Enfermeiros, Sindicato do Técnico, vários órgãos para ajudar a gente também. O decreto 87 da lei número 7.498 do ano de 1986, ele determina que as atividades de enfermagem elas são privativas do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e do parteiro. O parteiro é uma profissão também regulamentada pelo COREM, pelo COFEN também, junto com a enfermagem. E ele só é permitido ao profissional, é escrito no Conselho Regional da respectiva região. É o que eu falei para vocês do COREM. Terminando o curso, vocês vão receber uma declaração e vão no COREM para fazer o documento. E aí vocês terão um prazo de até 3 anos para levar o certificado. Preciso esperar? Jamais. A hora pegou o certificado, já leva para o COREM, porque aí o seu certificado vai para o COFEN. E aí lá você vai estar totalmente regularizado. Ele vai estar registrado nos 2 conselhos. E aí sim você pode exercer a profissão tranquila. Lembrando que tudo que eu fizer errado, no caso que eu falei de negligência, eu vou ser julgado por esses conselhos também. Tá? E esse decreto, ele diz que as funções são privativas, então, que é do enfermeiro, do técnico, do auxiliar, enfim, outro profissional não pode fazer. Curativo é privativo da equipe de enfermagem. Fisioterapeuta não pode fazer. E eles amam fazer curativo, porque curativo é algo rentável. Principalmente de cirurgia. Desculpa, cirurgia plástica. Mas aí tem também a aspiração, que eu falei, que é algo privativo do fisioterapeuta, mas a enfermagem pode realizar a partir de um conhecimento. Eu, enquanto enfermeira, posso ensinar os meus técnicos a fazer bastante outras coisas, mas eu serei responsável.
as funções específicas, os procedimentos, as técnicas específicas do enfermeiro, ele pode, na sua unidade de trabalho, determinar para o técnico, ensinar ele, acompanhar e supervisionar ele algumas vezes, e quando ele estiver apto, delegar para o técnico fazer. Mas o enfermeiro será responsável pelo técnico. Se o técnico fizer errado, a culpa é do enfermeiro. E do técnico, né? Serão os dois julgados. Vamos lá, então. Vou abrir o chat. E abrir o microfone de vocês para que vocês falem também. Porque eu gosto muito de conversar.